Ah, Gui, mas será que é elevado o suficiente? O freio tá bem lá no fundo. Se nós já temos uma das maiores taxas de juros reais do mundo, por que a gente continua subindo a taxa de juros? O Banco Central acaba de surpreender e elevar a Selic em mais de 1 ponto percentual, indo além do que o mercado esperava. Para a gente entender até onde deve ir essa alta da taxa Selic, vamos assistir esse vídeo, porque a gente vai entender um pouco de expectativas de crescimento, perspectiva para a inflação e qual que deve ser o posicionamento do Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central, à frente da instituição. Bom, vamos lá. A elevação da taxa Selic não foi surpresa para ninguém. O mercado já precificava um aumento percentual de 1 ponto na taxa Selic, levando ela de 12,25 para 13,25. Isso já foi deixado bem claro no último comunicado do Banco Central. Quando Roberto Campos Neto ainda era o presidente do Banco Central, na última reunião lá em dezembro, eles soltaram um comunicado dizendo que o mais provável é que o Banco Central, nas próximas 2 reuniões, ou seja, de janeiro, essa agora, e de março a próxima, o Banco Central elevasse a taxa Selic em 1 ponto percentual em cada uma dessas reuniões. O que a gente está falando é que, de acordo com esse comunicado lá de dezembro, a taxa Selic sairia de 12,25 lá em dezembro e iria para 14,25 em março. E o maior detalhe aqui é que ele não se comprometeu em encerrar o ciclo de alta de juros aqui, tá? Ou seja, há uma expectativa muito grande se o Gabriel Galípolo ele vai continuar o ciclo de elevação além dos 14,25. Há uma série de players, economistas no mercado que acreditam que ele deve e ele vai ir além dos 14,25. Por exemplo, a XP Investimentos acredita que o Banco Central deve elevar a Selic, inclusive acima de 15%. Mas há outros economistas que acreditam que ele vai subir ali até 14,25 e permanecer nesse patamar de Selic até o final do ano. Bom, mas a gente está aqui para entender por que o Banco Central precisou subir a taxa Selic, tá? E uma das primeiras justificativas, contra esse argumento é de que o Brasil já tem uma das maiores taxas de juro real do mundo. Então, se a gente pegar a taxa de juro dos países, que a gente chama de nominal, Então é o quanto que acumulou a Selic, o quanto que acumulou a taxa de juros dos Estados Unidos, da Turquia, do México e tudo mais. E descontar a inflação de cada um desses países, a gente tem a taxa de juro real. Aí a gente vai ordenar da maior para menor. Aí a gente chega no pódio, Primeiro lugar é o juro real da Turquia. A Turquia tem um juro real nos últimos 12 meses, ou seja, em 2024, de 13,33%, enquanto o Brasil acumulou um juro real de 9,48%, o que é significativamente elevado, tá? Para você ter noção, em terceiro lugar vem a Rússia com 8,29%, aí depois a gente já vê quedas bem relevantes nesse juro real. Colômbia com 6,46%, México com 5,75. Aí África do Sul, a gente está falando de emergente aqui ainda, tá? De 4,48. Indonésia com 4,19. A gente vai para Filipinas e a gente já chega no patamar abaixo de 3% ao ano de taxa real. Filipinas, 2,92. Índia, 2,43. E aí a gente começa a entrar em países desenvolvidos. O que eu estou querendo dizer? Que a taxa de juros real no Brasil, ela já está em um patamar bem elevado. Ah, Gui, mas será que é elevado o suficiente para tentar segurar a inflação? Bom, vou te dar um ponto de vista aqui, tá? O Banco Central, diversos economistas super respeitados, eles falam o seguinte: tem um negócio que chama taxa de juro real neutra, Gui. O que é isso? É a taxa de juros descontada da inflação que permita que o Brasil cresça sem que isso pressione a nossa taxa de inflação, tá? Então é como se fosse, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, a velocidade que um carro pode chegar, a velocidade máxima, sem que isso comece a prejudicar os componentes daquele veículo. Então eu vou te dar um exemplo. Poxa, um Toyota Corolla, um Vovorola, pode chegar lá até 200 km por hora. Acima disso, começa a aquecer o motor, começa a estragar as velas. Eu não manjo muito de carro, mas começam a aparecer vários problemas se você andar permanentemente acima dessa velocidade recomendada pelos fabricantes. O carro chega a mais do que 200 km por hora? Até chega, mas isso vai ocasionar alguns problemas. O juro real é mais ou menos isso. Se você permanecer com o juro real neutro ali, naquele patamar, o carro ele avança, ou seja, a economia cresce sem outros problemas. Se você está algo abaixo aqui, significa que o carro vai acelerar, podendo trazer alguns problemas indesejados. E se você está com o juro real acima do neutro, que seria essa velocidade máxima que a gente está falando aqui, isso está desestimulando a atividade econômica, o carro está desacelerando, tá? Então, o que está acontecendo agora? O Banco Central, ele diz que esse juro real neutro é de 5%. Então, se a taxa Selic menos a inflação tiver aqui em 5%, tá ok, a gente não está estimulando e nem desestimulando a atividade econômica no Brasil. Se a taxa de juro real está acima desse 5%, a gente está puxando o freio da atividade econômica brasileira, tá? E nós estamos significativamente acima dessa taxa de juros real neutra. O freio
está bem lá no fundo. E detalhe, nós estamos apertando cada vez mais esse freio. Como? Aumentando cada vez mais a Selic. Tá? Então, hoje nós temos já a segunda maior taxa de juros real, perfeito? Mas você deve estar pensando, Gui, então o Banco Central não precisa subir mais a taxa de juros, pô. Se nós já temos uma das maiores taxas de juros reais do mundo, por que a gente continua subindo a taxa de juros? Bom, aí eu vou entrar em todos os outros pontos que justificam uma elevação da taxa Selic pelo Banco Central, que inclusive ele vem trazendo isso, né, nos comunicados dele há bastante tempo. Primeiro é a taxa de câmbio. A gente precisa lembrar que começamos o ano de 2024 com o dólar abaixo de R$5. Encerramos o ano com o dólar acima de R$6. Isso significa uma desvalorização superior a 20%. Gui, o que tem a ver o patamar do dólar com a alta de juros? Toda vez que o dólar eleva, a gente tem um movimento chamado de pass-through. O que é o pass-through? Pass-through é a inflação que vai aparecer na economia brasileira depois de uma desvalorização cambial. E por que essa inflação aparece? Bom, porque uma boa parte dos produtos que nós consumimos no dia a dia, ou eles são totalmente importados, ou eles têm um componente importado. Por exemplo, esse notebook, o celular que você está me assistindo, o computador que você está me assistindo, a televisão que você está me assistindo, a caneta que você está escrevendo ou fazendo as suas anotações, o plástico utilizado para produzir essa garrafa de água, enfim, uma série de coisas, inclusive nos nossos alimentos. O Brasil importa trigo que é utilizado para fazer a farinha de trigo. Farinha de trigo que é utilizado para fazer o seu macarrão e até o seu pãozinho. Isso acontece em diversos alimentos que nós consumimos aqui. Por isso que toda vez que a gente vê uma alta relevante do dólar, depois de alguns meses, nós observamos uma elevação na inflação no Brasil. Também na inflação de alimentos. Então, quando a gente olha um câmbio desvalorizado, pressionado, o que o Banco Central fala? Poxa, eu tenho que conter o impacto inflacionário que vai aparecer daqui a pouco. Então o câmbio acima de 6, ou câmbio perto de 6, é um sinal de alerta para o Banco Central. Ele sabe que depois de um tempo a inflação vai aparecer. E isso já vem se refletindo nas expectativas dos economistas de inflação, né? Cada vez mais altas. A gente vai chegar lá ainda. Tem um outro indicador, que também vou fazer a analogia do carro, que é chamado hiato do produto. O que é hiato do produto? Bom, a gente tem um negócio chamado PIB potencial. É o quanto o PIB do Brasil consegue crescer sem que isso pressione a inflação. De novo, velocidade máxima do carro. Se a gente cresce uma velocidade superior ao nosso potencial, né, o que acontece? Gera problemas indesejados. Um dos principais problemas é a inflação. A inflação que, se não combatida logo no começo, ela pode deteriorar as expectativas, né, a perspectiva de atividade de maneira profunda a médio e longo prazo. Então, por isso, quando a inflação começa a surgir, é melhor a gente conter ela rápido. Então, PIB potencial é o quanto que o Brasil pode crescer sem que isso pressione a inflação. Isso envolve uma série de cálculos, tá? O PIB no Brasil, em 2024, cresceu mais do que as expectativas do início do ano, perfeito? Isso faz com que a gente esteja rodando num patamar superior ao nosso potencial, o que pode gerar o quê? Problemas indesejados. A inflação. Então esse também é um ponto que o Banco Central fica alerta. Opa, tenho duas coisas aqui. Um câmbio elevado e eu tenho uma atividade econômica crescendo acima do seu potencial. Pô, Gui, mas se o Banco Central toda hora vai subir a taxa Selic se a gente cresce acima do potencial, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o nosso potencial, tá certo? Então o Brasil, como país, né, como instituição, como sociedade, tem que focar em aumentar o seu PIB potencial, porque assim a gente vai conseguir crescer de maneira relevante e de maneira consistente, sem prejudicar o potencial a médio e longo prazo. Mas não é isso que está acontecendo agora. A gente está lá com o potencial estagnado, crescendo acima dele. Qual que é a consequência indesejada? Inflação. Depois da gente falar, né, da taxa de câmbio, depois da gente falar do hiato do produto, que é a atividade crescendo acima das expectativas, o que pode gerar consequências indesejadas, vamos agora olhar para as consequências indesejadas, ou seja, a inflação e as suas expectativas, tá? A inflação fechada do ano de 2024, ou seja, acumulada nos últimos 12 meses, chega em 4,80%, acima do teto de tolerância do próprio Banco Central. Qual que é a meta de inflação do Banco Central? 3%, podendo que ela oscile 1,5% para baixo ou 1,5% para cima. Ou seja, a inflação poderia ir até 4,5% no ano fechado. Ela já foi, no final de dezembro, acumulada em 12 meses, acima do teto de tolerância do Banco Central. Então o que a gente percebe é que a inflação corrente não está tranquila. Por que tem gente que fala que a inflação está tranquila, Gui? Porque a pessoa olha o histórico e fala o seguinte, 4,80% de inflação para o Brasil nos últimos 20 anos não é uma inflação elevada.
Acontece que a nossa meta de inflação era de 4,5% anteriormente, com 2 pontos percentuais podendo oscilar para cima ou para baixo. Ou seja, a meta de inflação, a banda de oscilação de inflação no Brasil, era de 2,5% a 6,5%. Então, realmente, antigamente, o Brasil tinha uma inflação média maior do que nós estamos observando hoje. Isso não significa que a nossa inflação está tranquila. Por quê? Porque o Brasil quer melhorar como país. E se você quer melhorar como país, é legal que você tenha uma taxa de inflação cada vez mais baixa, o que nós não estamos conseguindo fazer. Se a inflação de 12 meses está superando o teto da meta do Banco Central, isso é um problema. Além de você não ajudar o país a ter um ambiente um pouco mais propício para negócios, com uma inflação mais baixa, você ainda descredibiliza a nossa autoridade monetária, que é o Banco Central, que tem como missão controlar a taxa de inflação, entregar a inflação dentro da meta. Não conseguiu fazer isso em 2024 e muito provavelmente não vai conseguir fazer isso em 2025. E eu aposto com você, hein? Se você acha que, não, vai terminar assim dentro da meta, vai terminar abaixo de 4,5%. Vou fazer uma aposta aqui, tá? Daqui a 12 meses, você volta e comenta nesse vídeo aqui e me marca, tá? Então vamos lá, né? Primeiro, a inflação corrente já extrapolou o teto da meta do Banco Central. E vai extrapolar nesse ano também. E por que eu estou falando isso com tanta convicção? Quando a gente olha o Boletim Focus, o que o Boletim Focus ele traz? Ele traz a mediana das projeções de inflação dos melhores e maiores economistas do Brasil, tá certo? E o que acontece? Lá na reunião de dezembro, na reunião do Copom de dezembro, do Banco Central de dezembro, a expectativa para a inflação em 2025 no Brasil era de 4,59%. Já estava acima do teto da meta. Só que agora ela é de 5,5%. A expectativa de inflação em 2025 no Brasil subiu quase 1 ponto percentual em pouco mais de um mês. E detalhe, vai continuar subindo. Então, se a gente olha a inflação corrente, extrapolou o teto da meta. Se a gente olha a expectativa para esse ano, está extrapolando muito o teto da meta. Está quase o dobro da meta do Banco Central. Olha só, então a inflação, historicamente está ok. Mas se a gente quer melhorar como país, precisamos ter uma inflação mais baixa. É isso que a nossa meta aponta, mas não estamos conseguindo entregar. E a gente olha no Focus, olha a expectativa de 2026 e está lá. A expectativa de inflação em 2026 saiu de 4%, lá na reunião de dezembro, para 4,22%. E vai continuar subindo, já está perto do teto de tolerância do Banco Central, tá? Aí você está falando o seguinte, Gui, eu vi uma série de pessoas falando que o Boletim Focus erra direto. É de verdade, né? O Boletim Focus, ele erra, ele não crava, mas ele aponta uma direção. E detalhe, tá? O boletim, ele erra, mas historicamente ele erra para baixo. Ou seja, o Boletim Focus, então historicamente, o Brasil entrega uma inflação maior do que o Boletim Focus estimou na primeira divulgação do ano, tá? Então quando você fala, o Boletim Focus sempre erra, cara, não acredita na expectativa de inflação não. Falou, se for analisar historicamente, o Boletim Focus ele subestima a inflação, tá? Então normalmente ela é mais alta, beleza? Então esse é um ponto quando alguém fala o seguinte, desacredita no Boletim Focus, não, aí essa inflação vai ser tranquila. Não, normalmente ele subestima, tá? Se acontecer a mesma coisa esse ano, a gente vai estar muito mal. Tem outro indicador de preços, que é o IGPM. Então o IGPM, ele indica mais, a inflação de preços no atacado. E o IGPM, em 12 meses, acumula uma variação de 6,5%. Na verdade, 6,54%, tá? Cara, então a inflação no atacado, ela tá elevada. Isso uma hora vai se refletir no consumidor. Por quê? Porque, tá lá o comerciante, seu João, dono do mercadinho, dono da padaria, ele tá vendo o preço no atacado, que ele compra ali café, carne, pão, macarrão, tá vendo ali que o custo dos produtos que ele revende tá subindo. O que ele vai fazer já? Quando o estoque dele atual cair, abaixar, ele vai repassar esse aumento de custo para o consumidor final. Então, ter um IGPM pressionado, que é o que a gente está vendo agora, tende a se refletir em alguns meses em uma inflação mais pressionada para o consumidor. Então, veja, tudo que a gente está falando aqui ligado à inflação piorou, não só de dezembro para janeiro, como de novembro para dezembro, como de setembro para novembro, entre as reuniões do Banco Central. Então, tudo relacionado à inflação vem piorando bastante, não é de agora, já é de 12 meses, tá? Mesmo com a taxa de juro real do Brasil subindo, e subindo para um patamar bem restritivo, ou seja, colocando o pé no freio da economia brasileira. E esse freio cada vez mais forte, a inflação continua pressionada e continua aumentando. Esse é o grande problema hoje que estamos vivendo no Brasil.
Essa semana saiu uma matéria dizendo que em várias capitais do país a inflação de alimentos acumulada em 12 meses já ultrapassa os 10%. Ou seja, sabe quanto que você gastou no começo do ano passado para comer? Então, para sair para comer em casa, para fazer comida em casa? Então, no início desse ano, isso daí já aumentou em 10%. E não há expectativa disso desacelerar. Pelo contrário, a expectativa disso continuar subindo, tá? Uma outra coisa que joga a favor da taxa Selic continuar subindo é um indicador que chama CDS, que é uma medida onde os estrangeiros observam qual que é o risco do Brasil ter algum problema com a sua dívida pública. Nos últimos meses, esse CDS, e não é só no último mês, nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses, esse CDS, essa medida de risco, ela vem subindo de maneira relevante. E de dezembro para cá, ela subiu bastante, principalmente por conta de 2 fatores. O pacote fiscal anunciado de maneira atabalhoada pelo governo atual e também pode ter um impacto aqui a venda de câmbio que o Banco Central ele fez para tentar conter a alta muito forte do mês de dezembro. Tá? Então são 2 coisas que podem ter assustado o investidor estrangeiro. Uma piora da expectativa fiscal. Os economistas imaginavam que viria um corte de gastos para tentar equilibrar ali a receita e a despesa. Na verdade foi um anúncio muito mal feito, uma tentativa de reforma do imposto de renda muito mal explicada, não diriam de onde que viria a compensação da receita. Enfim, foi meio bagunçado, isso aí já elevou o risco do Brasil e também uma redução parte das reservas internacionais para tentar conter esse movimento pontual de alta do dólar em dezembro. E para ajudar todo esse bololô, né, lá em dezembro a gente tinha um preço do petróleo em nível internacional mais baixo. E de lá para cá ele subiu praticamente 10%. E vale lembrar, né, o preço da gasolina, do diesel, eles são determinados pelo valor da commodity a nível internacional. Se sobe, uma hora ou outra isso vai pressionar a nossa inflação, tá? Então, inclusive, já tem aí algumas notícias de que a presidente da Petrobras, ela deve anunciar um ajuste, pelo menos no diesel. E a gasolina, a nível interno, também está trabalhando com defasagem, ou seja, uma hora ou outra a gente pode observar uma elevação também no preço da gasolina. Então veja só, apesar do Brasil estar aumentando a sua taxa de juro real, ou seja, colocando cada vez mais fundo o pé no freio da economia, isso não está fazendo com que as consequências indesejadas, principalmente a inflação e suas expectativas, elas cedam. E é justamente por isso que o Banco Central está elevando ainda a taxa Selic. O que muitos economistas defendem? Olha, não adianta você subir tanto a taxa de juros se o seu fiscal não ajudar. O que é o seu fiscal? É como o governo equilibra as receitas e as suas despesas. Se por um lado você tem a taxa de juros com o pé no freio ali da atividade econômica, do outro lado você tem um fiscal com o pé no acelerador. Então os economistas defendem, olha, para isso daqui fazer sentido, você tem que tirar o pé do acelerador no fiscal, tá certo? Parar de afundar lá o pé no acelerador do lado fiscal, beleza? Mas o que a gente está vendo aqui é que é justificável sim essa alta da taxa Selic. Apesar da taxa de juro real neutra estar em um patamar histórico, uma das maiores do mundo, a gente não consegue controlar a expectativa de inflação. E uma das justificativas é justamente esse fiscal com o pé um pouco mais no acelerador. Bom, e aí quando a gente fala o seguinte, pô Gui, qual que é a perspectiva, né, para os ativos de risco aqui no Brasil? Então vamos lá. As ações, pessoal, no Brasil, elas já estão pressionadas, né? Elas já estão amassadas há um bom tempo. E já tem precificado na curva de juros no Brasil uma Selic indo até 16%. Ou seja, essa alta da Selic de 12,25 para um patamar de 13,25, já indicando uma outra alta para 14,25, não deve pressionar ainda mais nem fundos imobiliários, nem ações, nem títulos de renda fixa de longo prazo, pré-fixados e indexados à inflação. Por que não, Gui? Porque o mercado já está precificando uma Selic indo até 15,5%, 16%. Se a Selic não for para um patamar além disso, ou seja, subir mais do que isso, nós não devemos observar quedas significativas nas ações, nos fundos imobiliários, nos ativos de renda fixa, em decorrência disso. Lógico, pode ter queda no fundo imobiliário, porque a gente está discutindo ali, né, o fim da isenção do imposto de renda para os dividendos dos fundos imobiliários, pode ter uma outra mudança de regra na tributação de dividendos que afetem as ações, pode ter, perfeito. Porém, uma queda ocasionada por uma elevação dos juros nesse patamar, eu acho muito difícil, tá certo? O mercado já precifica que a Selic vai subir bem e vai continuar lá no alto por um bom período de tempo. Então o que eu acredito que nós estejamos vivendo agora, eu venho falando isso há um bom tempo. Um bom momento, na verdade um excelente momento de você comprar esses ativos, bons ativos,
boas ações, bons fundos imobiliários e bons títulos de renda fixa a preços e taxas muito atrativos. Para você ter noção, falando especificamente de ações, a média do indicador preço-lucro da Bolsa Brasileira é perto de 11. Ou seja, você paga 11 vezes o lucro que as empresas brasileiras dão para comprar uma ação, na média, tá? Hoje esse indicador está abaixo de 8. Ou seja, você consegue comprar empresas brasileiras a múltiplos, falando em termos de lucro, muito mais baixo. Já vem baixo há um bom tempo? Já vem baixo há um bom tempo, mas ainda está bem abaixo da média. E você consegue encontrar boas empresas que estão no Brasil, sobreviveram por décadas e décadas, às vezes mais de um século, a períodos de hiperinflação, ditadura militar e muito mais, tá? Então, existem boas oportunidades na Bolsa Brasileira, existem boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários e, lógico, no mercado de renda fixa. Então, se você tem um pouco mais de estômago para risco e tem um horizonte de investimento de médio e longo prazo, sim, eu tenho convicção que nós estamos vivendo um bom momento para você fazer bons aportes, tá? E não para reduzir o risco da sua carteira. Beleza? Só que você deve ficar um pouco perdido ou perdida, né? No meio de tanta oportunidade. Gui, tem um monte de ação, mas como escolher aquelas boas, né? Tem um monte de fundo imobiliário, mas como escolher o que é bom ou que vai ficar barato mesmo depois da recuperação? E em renda fixa, tem um monte de título qual que eu compro. Se você quer aprender a encontrar as melhores oportunidades no mar de tantas coisas, conheça a Finclass, maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. Lá a gente tem 2 carteiras recomendadas para você. Uma para você que quer ver o seu patrimônio aumentar e outra para você que quer ver dividendos pingando na sua conta recorrentemente, tá? Basta você colocar o quanto tem para investir, a gente diz exatamente quais ativos tem que comprar. E a gente tem recomendação de ação, fundo imobiliário, renda fixa, criptoativo, investimentos internacionais e fundos de investimento. Uma plataforma bem completa. Lives tira dúvidas de segunda a sexta-feira comigo e com os outros analistas da Finclass. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te espero na plataforma da Finclass. Tenho certeza que você vai investir muito melhor o seu dinheiro. Até a próxima. Tchau, tchau.